E aí, pessoal? Boa noite. Tudo bem com vocês? Todo mundo aí? Boa noite, boa noite. Voltar para a nossa aulinha aqui. Hoje a nossa aula é Tecnologia Farmacêutica. Deixa eu parar. Voltar, né? Para onde a gente parou. Estamos falando de fórmulas farmacêuticas. Hoje nós vamos falar de fórmulas farmacêuticas especiais. Mais especificamente, sistemas de liberação de fármacos. Vou abrir aqui o slide. Ok. Nossa aula já está gravando. Então, nós encerramos a aula passada, onde nós falamos sobre água de uso farmacêutico, preparações parenterais, otológicas, oftálmicas. E agora nós vamos entrar em sistemas de liberação, ação prolongada e ação controlada de fármacos. Vamos lá. Beleza? Tá todo mundo aí já vendo sistemas de liberação, ação prolongada e ação controlada de fármacos? Está disponível para todo mundo? Sim? Alguém me dá um sinal. Tá, pessoal? Disponível para vocês aí? Sim, sim. Beleza. Então, vamos lá. Bom, é uma das mais tecnológicas inovações, né, que nós temos aí na tecnologia farmacêutica nos últimos anos. Essa questão do envelopamento, nanopartículas, nanovetorização, para que a gente possa alterar, né, a liberação, a ação, controlar a liberação e a ação de fármacos. É importante porque, bom, nós temos com essa tecnologia a possibilidade de que o medicamento seja liberado de uma maneira controlada e tenha uma ação de uma maneira controlada. Então, o que isso quer dizer? Vamos falar primeiramente via oral. Então, por via oral, o sistema de liberação controlada aí faz com que o medicamento que tenha tradicionalmente uma posologia de 8 horas, né, de 8 em 8 horas, por exemplo, que com isso eu possa administrar o medicamento uma vez por dia, 24 em 24 horas. Então, diminui, né, as administrações, melhora a posologia e, desse modo, otimiza a nossa prescrição, né? Otimiza a prescrição e facilita a adesão ao tratamento também do paciente. É muito mais fácil o paciente aderir a um tratamento por via oral de um medicamento uma vez por dia do que 3 vezes por dia. Esquecimento, tudo isso pode acontecer, né? Muito mais fácil ele lembrar uma vez por dia do que 3, 4. Evitar polifarmácia também, né? Um medicamento em cima do outro, interação medicamentosa. Sim, com certeza, muito importante. Então, você otimiza o tratamento de uma maneira geral, né? É uma tecnologia bastante interessante. Nós vamos ver aí como que isso é possível. E tem também a questão dos injetáveis. Então, um injetável que eu tomaria de X em X período, né? Os injetáveis, normalmente, eles, considerando, tá, pessoal? Os injetáveis que têm uma ação prolongada mesmo, já normalmente, eu melhoro isso. Então, um medicamento que é injetável por via intramuscular e que, sem essa tecnologia, ele teria que ser aplicado semanalmente. Ele passa a ser aplicado
mensalmente, trimestralmente. Nós temos medicamentos aí que são aplicados, anticoncepcionais, por exemplo, liberados aí de forma continuada, progressiva, né, lenta, fazendo com que diminua, e é com certeza muito mais desagradável uma aplicação injetável, né, pessoal, do que via oral. Hoje nós temos também essa tecnologia para preparações de uso tópico. Então nós temos aí dermocosméticos nanovetorizados, filtros solares com vitamina C nanovetorizados, sabe? Esse tipo de ativos que incrementam dermocosméticos, né? Até mesmo medicamentos de uso tópico, cremes, mas com algum ativo que é interessante essa liberação continuada aí durante o dia, por exemplo, né? Anti-envelhecimento, que vão antioxidantes, né? Que vão impedir aí, como o próprio filtro solar, né? Já tem essa característica mesmo, essa função de impedir ali o efeito oxidativo, né? O estresse celular na pele, principalmente da radiação UVA ou UVB, né? Então nós já temos também essa tecnologia para dermocosméticos. Obviamente começou com medicamento e hoje nós já temos isso difundido de uma maneira bem ampla na indústria farmacêutica, beleza? A figurinha aqui, né? Olha só, pelo desenho aqui vocês veem já um sistema. Né? Aqui dentro ele está aberto, olha só, eu tenho uma nanocápsula, uma nanopartícula com um ativo lá dentro, encapsulado. Isso aqui é fechadinho, então isso aqui vai se corroendo, né? Como diz aí os mineiros, né? Que comem pelas beiradas, né? O medicamento vai sendo lentamente destruído camada por camada, e cada camada que é destruída, eu destruo essa unidade e ela libera o medicamento. Olha só, tá lá dentro, um cristalzinho do princípio ativo, né? O princípio ativo é envelopado, cada camada, né? Os envelopes, né? As partículas são enfileiradas, e isso vai sendo degradado, e aí eu vou liberando o princípio ativo de forma lenta, fazendo com que formem depósitos, né? Ou no músculo, por via oral. Ok? Então vamos lá. Conceitos. São formas farmacêuticas com ação prolongada, com liberação controlada e sistemas de liberação de fármacos. Então, na verdade, nós temos a própria forma farmacêutica preparada para isso, para que seja uma ação prolongada ou liberação controlada. E temos aí criado os sistemas que vão proporcionar essa liberação de fármacos dessa maneira otimizada que a gente está discutindo. Liberação, termos que são utilizados. Não estou vendo vocês. Será que... agora eu voltei a ver. Engraçado, hoje está diferente isso aqui. Eu não consigo ver vocês. Só um momentinho, pessoal. Às vezes vocês estão vendo direitinho aí, mas para mim aqui está diferente. Eu não sei se vocês estão me vendo ou não. Isso, agora acho que vai dar certo. Mesmo que vocês não abram as câmeras aí, eu gosto de ficar vendo aqui o nome, pelo menos o nome de vocês aí. Se alguém fala alguma coisa, dá um joinha, eu consigo ver vocês. Senão eu fico totalmente perdido. Então vamos lá. Voltando aqui. Alguém me perguntou alguma coisa. Ah, teve atualização? O meu tá diferente também. Tô achando ele diferente dessa vez. Algumas funções aqui diferentes. E aí, de repente, eu tô conversando com vocês, bum, desaparece aqui a telinha que fica as imagens, né? Tomara que não prejudique a nossa aula. Vamos lá. Quais são os termos utilizados aí? A indústria coloca uma nomenclatura própria, como XR, retard, CR, né? Quem lida com medicamento aí, né, em drogaria, né, ou alguma farmácia, eles sabem disso, né? Existem as opções dos medicamentos aí, CR, XR, retard. São esses medicamentos aqui que a gente está discutindo. Eles são de liberação controlada, liberação mantida, temporizada, liberação lenta, de ação mantida, de ação estendida, de velocidade controlada. Pouca diferença, né? O termo é um termo bastante similar. Todos esses termos são utilizados com o mesmo objetivo,
que é demonstrar um sistema, a utilização de um sistema de liberação diferenciada, vamos dizer assim, do fármaco, né? Claro que tem uma diferença entre um sistema e outro, então eu posso, às vezes, utilizar um termo desse aí de uma maneira que ele se case melhor, né? E atenda melhor, represente melhor o sistema de liberação que realmente ele faz com o fármaco, né? Como eu estou mostrando aqui, controla, mantém, temporiza, né? Mas, de uma maneira geral, as diferenças são pequenas, tá? A funcionalidade deles é bem similar. Os objetivos são similares, né? Que são controlar a duração da eficiência, controlar e direcionar o agente de liberação no organismo, reduzir toxicidades e efeitos colaterais indesejáveis, prevenir ou reduzir o abuso ou uso indiscriminado do agente, né, pessoal? Então, assim, isso aqui é muito interessante, que se toma um medicamento para um ansiolítico, por exemplo, só um exemplo. Se eu tomar um ansiolítico, uma quantidade alta dele, vários comprimidos de uma vez, quando ele sofrer dissolução, absorção ali no estômago, ele vai cair na corrente sanguínea aquela quantidade. Se for um medicamento desse aqui, ele não vai ser liberado totalmente, né? Então a pessoa não vai ter o efeito da overdose, da alta dose, né? Vai sempre ficar em low dose, em doses pequenas, né? Claro que uma quantidade maior ingerida de comprimidos, eu vou ter uma maior concentração plasmática, né? Mas para uso indiscriminado, para uso abusivo, para tentativa de suicídio, ele é muito mais difícil de ser utilizado, né? Até isso ele tem de vantagem. Otimizar a ação e desempenho do agente, dos ativos, né? Aqui um exemplo. Temos vantagens econômicas e terapêuticas. Às vezes é mais barato o medicamento nesse formato do que muitas doses, né, do medicamento convencional. Então, observem que eu tenho aqui, ó, medicamento convencional, que seria essa curvinha que vai e volta, vai e volta, vai e volta aqui, ó, vou chamar de curva 1 aqui. Eu tomo o medicamento, ele absorve, e aí tem o pico aqui de concentração, ele cai, aí a segunda dose eu já aumenta um pouquinho, porque eu tenho a meia-vida do outro ainda um pouquinho na corrente sanguínea, e já vai só aumentando. Na terceira dose eu tenho ainda um tantinho daquele medicamento lá da primeira dose, um tanto ainda da segunda, né, pela questão da meia-vida. E aí eu já tenho um pico, olha só, já extrapola a minha janela terapêutica, eu já tenho uma concentraçãozinha tóxica, tá vendo? Eu tenho a faixa terapêutica, subterapêutica e a tóxica. Essa é a janela, né? Então, existe a possibilidade de eu ter efeitos adversos aqui relacionados a uma dose acima da dose terapêutica, já entrando aí na janela tóxica, né? Então, efeito de toxicidade. E isso por quê? Porque eu vou acumulando concentrações pequenas de efeitos passados, né? De doses passadas. Né? Meia-vida vai reduzindo, claro, a concentração, né? Vai passando o tempo, a concentração vai reduzindo devido à meia-vida, mas cai de 50% em 50% por vez. Então, eu tenho sempre um pouquinho ali. Esse aqui é X, aqui já vai ser X dividido por 2, depois X dividido por 4, mas eu ainda tenho a quantidade do fármaco ali, até ele desaparecer por completo, né? Então, sim, isso na curva B, que está aqui como terapia convencional, é uma desvantagem. E observem que na liberação sustentada, que está como curva A, quando eu chego numa concentração plasmática X, ele mantém um platô dentro da faixa terapêutica. Não estou em subdose e nem estou em zona tóxica. Observaram? É uma vantagem terapêutica, né? Então é muito interessante observar por esse gráfico essa vantagem que a gente está discutindo. Entenderam? Funciona muito bem, não somente pela questão da otimização da farmacoterapia, mas também, né, envolve aí questões econômicas e a parte terapêutica de adesão do paciente ao tratamento. Beleza?
Vantagens: simplifica o esquema posológico, isso vai melhorar a adesão do paciente ao seu tratamento, então otimiza a farmacoterapia. Manutenção do nível terapêutico com efeitos farmacológicos dentro da janela terapêutica, sem cair a dose chegando a efeitos subterapêuticos e sem elevar a dose, a concentração plasmática, chegando a efeitos tóxicos. Importante e interessante demais, né? Reduz os picos plasmáticos, então eu tenho uma melhor eficácia sem ter um vai e vem de concentração que sobe e desce. Redução dos efeitos colaterais e proteção do fármaco dentro dos envelopes ali, né? E economia. Economia, às vezes sim, às vezes não. Às vezes o medicamento, muitas doses dele, que são necessárias para terapia convencional, ele fica mais caro. Mas às vezes o outro precisa de uma tecnologia muito maior, como hoje já não é tão, hoje como é mais comum, hoje não é tão caro mais. Mas antigamente, algum tempo atrás, esse medicamento tinha uma grande variação de preço. Eles eram bem mais caros. Hoje não é uma realidade. Popularizou, né? A indústria aprendeu a fazer isso de uma maneira mais barata. Então, a nanotecnologia hoje ela já é mais acessível, né? Desvantagens. O custo inicial é mais elevado que as formas farmacêuticas convencionais, principalmente na pesquisa, né? No medicamento, na produção. Mas, como eu disse, isso acaba popularizando uma hora, né? Como já aconteceu. Não permite a terminação imediata da terapia, não dá para você parar. Se eu quiser parar imediatamente o tratamento, o medicamento já está na sua corrente sanguínea, se ele tem efeito de 1 mês, 3 meses, ele vai terminar o efeito, né, pessoal? Apliquei lá a injeção no glúteo, um anticoncepcional que está aí, né, nanovetorizado aí. E ele vai agir por 3 meses. Se eu desanimar no meio do caminho, se o paciente desanimar no meio do caminho, vai ter que esperar acabar os 3 meses. Não tem o que fazer, né? Cinética de liberação é dependente da integridade da forma farmacêutica, então existe um risco que é inerente a qualquer tipo de medicamento de liberação controlada. Ele tem uma alta dose, né, pessoal? Então, um comprimido tem uma dosagem mais alta do que um comprimido convencional. Quantidade de droga presente. Então, se houver um problema nessa tecnologia e que faça com que os princípios ativos sejam liberados mais rápido ou de uma vez, de uma maneira errada, vai ter uma grande concentração da droga na corrente sanguínea. Isso foi um problema um tempo atrás, né? Foram realizados no Brasil uns testes de um anticoncepcional. Hoje existe, né? Mas isso aí já tem muito tempo. Então, na década, uns 20 anos atrás. Testaram no Brasil, eu lembro que ficou difundido aí, foi divulgado pela mídia, porque algumas atrizes na época estavam fazendo esse tratamento. O tratamento, né? Anticoncepcional em cápsulas, implantes transdérmicos, né? Subcutâneo ali. Então aplica uma cápsulazinha pequenininha. Hoje existe isso, né? Já existe aí de uma maneira mais segura. Mas na época deu muito problema. Era um implante que deveria durar 5 anos. Olha a quantidade de hormônio que tem no implante que dura 5 anos de efeito anticoncepcional. Então, deu problema porque a cápsula deu alguma questão tecnológica, algum problema, e ela começou a liberar além do que deveria. E, obviamente, hormônio liberado no corpo, né, de uma mulher além da taxa que deveria, causou diversos problemas, né? Eles tiveram que tirar o implante e saíram aí da pesquisa. Sorte que era um implante, é só ir lá e tirar. Né? Então, mas se ele tivesse sido todo liberado de uma vez só, um problema tão drástico assim, o problema teria sido mais grave, né? Por via oral, nós temos a decomposição, possibilidade, né, de decomposição do trato gastrointestinal no estômago, também a limitação de absorção por pH, por destruição de parte de princípios ativos das moléculas, metabolismo de primeira passagem,
Fármacos com pequena faixa terapêutica não devem ser utilizados devido a essa questão da toxicidade. Ah, mas ele não é seguro? Ele não mantém essa taxa aqui, ó. Qual o problema? O problema é isso que eu falei. Dá um problema lá na tecnologia, na produção, e libera uma quantidade grande desse medicamento de forma errada e ultrapassa aqui, ó, a janela terapêutica, né? A faixa de segurança, a faixa terapêutica chega numa dose tóxica perigosa. Então, né? Isso não é feito assim. Vocês vão achar isso com medicamentos que não apresentam essa pequena janela terapêutica. São medicamentos com grande janela terapêutica, tá? Janela ampla. Doses de ação imediata e dose de manutenção. A dose de ação imediata, dose incorporada à preparação galênica no esquema terapêutico. Às vezes você precisa de dar uma dose inicial de choque, de ataque, para que chegue, né, na concentração de maneira mais rápida. E depois você tem uma dose de manutenção para manter a concentração plasmática. Então seria uma dose de ataque para de uma concentração maior, imediatamente maior, né? E depois as doses de manutenção para que seja mantido. Sobrecarga de fármaco na manutenção, né? O nível terapêutico aí é desnecessário nova administração antes do tempo previsto, porque você vai considerar que o medicamento ainda está em liberação. Então, chegou na dose terapêutica, na janela terapêutica ali, na concentração plasmática que se quer, é só manter, né? Então, isso é muito estudado, né? Qual que é a janela terapêutica, qual que é a concentração plasmática máxima que a gente quer chegar e qual a meia-vida, para que eu sempre reponha a meia-vida, entenderam? Eu não vou dar de novo a mesma quantidade da droga inicial. Eu vou repor. Caiu 50% da droga, a reposição é dos 50%. Então, eu vou ter sempre liberação para suprir aquele medicamento que foi destruído pela metabolização, pela devida sua meia-vida, e manter sempre uma taxa constante de liberação e de concentração plasmática também constante, né? Então, essa dose aí é efetiva, né? Vai depender da velocidade do fármaco, de ação dele, de absorção, né? E da sua velocidade de eliminação. Na verdade, a velocidade de eliminação aqui que está relacionada à meia-vida é mais importante ainda você entender como funciona, né? Porque a velocidade de liberação do fármaco eu tenho que saber, mas ela é baseada na velocidade de eliminação. Então, ela é produzida, né? Essa tecnologia, esse sistema, ele é produzido para que libere o medicamento na velocidade que substitua a eliminação que está ocorrendo, que vai ocorrer mesmo naturalmente pela metabolização, né, pessoal? Entenderam isso, né? Claro que a dose do metabolismo ele é orgânico, ele é inerente a todo ser humano, vai acontecer isso mesmo em qualquer organismo vivo. Então, isso vai cair a concentração da droga e eu já tenho que saber essa taxa, essa velocidade para que eu produza, né, um sistema, uma tecnologia que me permita manter sempre essa concentração. Beleza? Show? Vamos mais uma. Requisitos ideais para a forma farmacêutica de ação prolongada. Preparação. Nível sanguíneo prolongado. Então, inicialmente, esses requisitos aqui, né? Você vai observar a ação do medicamento, a posologia. Vamos pensar na forma tradicional, né? Na forma farmacêutica tradicional. Ela é utilizada para quê? Qual é a administração, a posologia dela, como ela é administrada? É um via oral, anticoncepcional, muito comum, hormônios, né? E também administrado diariamente, 1 por dia. Então, eu preciso de manter um nível sanguíneo prolongado? Sim. Se eu estou falando do anticoncepcional, sim. Eu preciso de manter aquilo constantemente até a parada, né, do ciclo menstrual aí. Então, no mínimo, é isso que vai ter que acontecer. Então, ele já é preparado considerando o nível sanguíneo, a concentração prolongada, né, mantida desse medicamento. Garantir níveis sanguíneos constantes, é óbvio.
o objetivo fundamental é, né, garantir os níveis sanguíneos constantes, a concentração plasmática constante. É o que eu mostrei para vocês no gráfico, exatamente o que estava naquele gráfico que a gente viu. Ao longo do tempo, duração desejada vai depender do efeito biológico uniforme, né? Então, a concentração uniforme. Então, aqui, ó, vamos pensar comigo aqui, ó. Eu mantendo o nível sanguíneo constante, prolongado, ou seja, constante durante o período de tempo que eu quero, eu vou ter o efeito biológico, o efeito terapêutico uniforme, que é o meu efeito desejado com a duração desejada, né? Reduzir os efeitos indesejáveis secundários, que são os efeitos tóxicos, justamente porque eu não tenho aqueles picos de concentração. Entenderam? Todo mundo entendeu? São os requisitos ideais. Então, eu preciso observar isso aqui de maneira criteriosa, fazer os estudos, né, observando os parâmetros farmacocinéticos, para chegar nisso aqui. Então, é uma tecnologia bastante complexa, né? Não é nada muito simples de ser feito. Apesar de estar difundido, de já ser bem popular, o acesso já está muito fácil, né? A estilo de medicamento, não tem nada muito caro mais nisso aqui. Mas, mesmo assim, eu tenho que considerar que é uma tecnologia bastante cara, difícil de ser, né, produzida. Elaboração científica exata. Então, os problemas durante a produção, eu já apresentei um problema para vocês, né, da produção, né, que é a possibilidade da liberação nas fases clínicas com o ser humano de quantidades grandes da droga de maneira desregulada. Isso vai levar ao problema que eu falei com vocês, uma grande concentração da droga, chegando a níveis tóxicos às vezes, e trazendo os efeitos indesejáveis, né? Principalmente os doses dependentes. Então, é o risco. Métodos que conduzem à obtenção de formas farmacêuticas de ação prolongada. Bom, procedimentos fisiológicos, absorção e eliminação. Tudo está ligado à absorção e eliminação. São parâmetros farmacocinéticos que vão orientar, né, essa produção. Então, absorção. A absorção é química, física e mecânica. Né? Eu tenho ação de substâncias lá no estômago, né, efeito metabólico, ação aí dos mecânica, né, e física do próprio movimento peristáltico, por exemplo. A eliminação, né? Então nós vamos pensar aí de permeabilidade renal, metabolização hepática. São parâmetros farmacocinéticos, né? Procedimentos fisiológicos aí, mas em farmácia são os parâmetros farmacocinéticos que a gente observa mesmo em pesquisa clínica, né? Então, eu posso tentar, com o medicamento, alterar a composição química do medicamento, mudar pH, para que ele, por exemplo, passe pelo estômago e libere no intestino, né? A gente tem isso aí. A gente chama de entérico, né? Então, isso é possível. Somente com a questão química eu alterar isso aí. Posso também pensar em modificações estruturais na forma farmacêutica ou no próprio princípio ativo, como um profármaco, que é aquele medicamento que é administrado na forma inativa e que vai ser ativada pós-metabolismo, hepático, onde quer que seja, principalmente hepático, né? E ele só vai ter efeito depois de metabolizado. Como ele não vai metabolizar completamente de uma vez, ele vai sendo metabolizado pelo fígado ali durante o tempo, né? Novamente aí, sua meia-vida vai estar influenciando. Eu vou produzindo o princípio ativo na forma ativa de maneira lenta, né? E os procedimentos galênicos são os mais comuns, né, pessoal? Que é a produção em laboratório de formas parenterais, orais, oculares de liberação prolongada. Os sistemas que a gente está discutindo. Então, existem todas essas possibilidades. Hoje, o mais comum, vocês podem, né, observar pelos medicamentos que vocês conhecem aí, é alteração na forma em si. Um sistema, né? A utilização de um sistema específico produzido de liberação desses fármacos. Esses procedimentos galênicos aí, ó, diminuição da velocidade de absorção é uma delas. Como a gente viu aí, o chamado sistema retard.
Então, eu vou passar a absorver um fármaco que tem absorção X, eu vou reduzir pela metade ou até mais vezes a sua absorção, fazendo com que ele lentamente seja absorvido. E desse modo, eu vou ter todo o resto alterado, todo, né? Absorção, alterei a absorção e tem todo o resto alterado, né? Distribuição, ação, metabolismo, né? Então, não oferece perigo, né? Claro que tudo oferece perigo, mas assim, se vai ser absorvido de uma maneira diferenciada, lenta, eu vou considerar que eu não vou ter uma grande concentração plasmática, porque o medicamento não teve absorção assim grande, né? Além do que deveria ter. São chamados aí de formas retard, né? Nós temos aí a forma retard parenteral, por exemplo, substâncias representadas por grossas moléculas coloidais, então assim, produzido de uma maneira grosseira, né? Vamos dizer assim, grosseira, mas em termos de comparação dele com o convencional. Então, eles são alterados para que sejam aí transformados em colóides, suspensões ou oleosas que vão aumentar a absorção. Normalmente, os anticoncepcionais, claro que são oleosos porque são hormônios, né? Mas podem olhar aí que eles são disponibilizados ou na forma de suspensão ou na forma de solução oleosa, que formam depósitos no músculo e vai dificultar a sua absorção, né? É um exemplo aí de retard. Soluções coloidais são aquelas, elas são maiores, né? Chegam a ser quase gelatinosas, né? Homogêneas de grossas moléculas de 0,01 a 0,1 micra. Diferencia das soluções verdadeiras porque elas não se dissolvem, não há uma dissolução. Depois que você coloca no organismo, vai ser liberado lentamente, mas pelo depósito que é formado, né? PVP é uma estrutura também produzida, constituída de cadeias lineares, 1/4 com água, então assim, um líquido viscoso, né, gelatinoso, grosso. Dextrana, grandes moléculas de polissacarídeos polimerizados a partir de glicose, 6%. Pectina, grandes moléculas glicídicas naturais de estruturas polimerizadas. E derivados da celulose, são sintéticos aí mais comuns, né? Pectina, dextrana, são naturais ou provenientes, né? Ou semissintéticos, como a dextrana, que é produzida a partir da própria glicose. Então, derivados da celulose aí são estruturas altamente polimerizadas, grandes, cadeias, que vão dificultar a absorção justamente porque tem moléculas grandes. Oferecem ampla escolha de viscosidade, então vão ter uma ação prolongada. Alguma dúvida até agora? Tá tudo tranquilo, pessoal? Ninguém falou nada? Tá dando para entender direitinho aí, né? Então, as retardes de via oral. Inconvenientes. A liberação, às vezes, é imprevisível, porque eu posso ter alterações do pH intestinal, do pH estomacal. Eu tenho que pensar na interação com alimento, com bebida, né? Então, é um pouco imprevisível, não deixa de ser. O tempo é curto, a concentração se torna tóxica. Se o tempo é longo, a concentração fica inferior à terapêutica. Ou seja, explicar isso aqui melhor. Absorvi tudo rapidamente, mais rápido que deveria, eu vou ter uma concentração plasmática acima do que eu queria, às vezes tóxica. Se o tempo demorou mais do que eu esperava, para que seja absorvida aquela concentração, ela fica inferior à terapêutica. Ok? Então, as duas situações é ruim, são inconvenientes. Formas galênicas, mecanismo aí, ó. Micropartículas, né? Microcápsulas aí, que são grânulos de sacarose encapsulados, como por etilcelulose, por exemplo. Então, eu faço uma cápsula, nanocápsula, coloco o princípio ativo dentro, encapsulado. Como que acontece essa encapsulação, chamada aí de microencapsulação? Eu faço um coacervado, não sei se vocês se lembram, que um coacervado como é formado, né, através de interações aí, por exemplo, micelas, onde eu vou ter uma separação de fases, né, por exemplo, oleosa com aquosa,
eu tenho uma polimerização da interface, e aí depois, por nebulização ou calor, né, ou congelamento, você faz com que isso, por exemplo, coagule por centrifugação, junte, né? E aí eu tenho essa encapsulação. É um processo industrial, né? Que a gente é feito com máquinas específicas. Suspende pelo ar, revestimento por turbina, então fica sólido. Então, observem, ó. Na matriz, eu tenho sólido e líquido. Depois que eu centrifugo, faço uma suspensão aí pelo ar e um revestimento por turbina, na indústria, ele solidifica. E ali na solidificação eu vou ter o medicamento encapsulado. O retardo é constituído por frações diversas vezes revestidas durante a compressão. São camadas. Camada de fármaco com camada de revestimento, com camada de fármaco, com camada de revestimento. Aí cai lá no meu estômago e começa. Corrói a primeira camada, chega no princípio ativo, libera. Corrói a segunda camada, chega do princípio ativo, libera. Entenderam? Eu tenho uma camada de revestimento que protege o fármaco que está embaixo. Depois eu tenho outra camada de revestimento com fármaco de novo. E eu vou destruindo lentamente as camadas superiores, né, até liberar tudo. Mas isso tem um tempo, né? Frações diversas vezes revestidas durante a compressão por via úmida, granulado, revestido por partícula gastroresistente, né, que aí vai ser só lá no intestino que isso vai ser liberado. Chama de comprimido marmóreo, que ele tem, né, aquela característica similar ao mármore, né, no meio ali. Tem uma camadas, né, diferentes. Multicapa, compressão sucessiva de muitas camadas. Comprimido duplamente recoberto, então possui um núcleo central com capas diferentes ali de revestimento. Então, às vezes, ele passa num pH, destrói a camada superior, mas aí chega na camada de baixo que só vai ser destruída em outro pH. Então, é uma coisa que tem um controle de onde ele vai ser dissolvido, de acordo com o pH, principalmente, né, líquidos, fluidos corporais aí. A camada de revestimento com fármaco de ação imediata, através da dupla compressão, né? Dragas duplex. A matriz inerte, graxas, ceras, materiais plásticos, sais insolúveis, com a malha de canalículos que vai permitir a entrada dos sucos digestivos e ele vai liberar o fármaco, né? Lá dentro dos sucos que tem ali. Tem forma retarde até de via ocular, pomadas oftálmicas que vão ficar aí no saco conjuntival. Então, nanocápsulas em colírio de liberação lenta, então vai ser liberado lentamente. O princípio é o mesmo, tá? O objetivo é o mesmo, a função é a mesma, então eu tenho oral, tenho parenteral, tenho oftálmico, e agora, como eu disse para vocês, a gente estuda em dermocosméticos também. Então, nós temos aí essa tecnologia que vocês estão vendo aqui que a gente estudou, nós temos ela também para preparações tópicas agora, principalmente cosméticas. Beleza? Pessoal, tudo tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Ou tá tudo em ordem? Tudo beleza? Então beleza. Então, boa semana para vocês aí. Até a nossa próxima aula lá na quinta-feira? Acho que sim, né? Nós temos aula prática, né? Temos aula prática, né? Amanhã, de controle de qualidade. A explicação do que trem lá que foi enrolado semana passada. Ah, você quer fazer conta, né? Pode deixar. Faremos. O cálculo também veio perguntar para mim o que aconteceu. Eu falei com ele, eu falei, rapaz, me senti um burro. Foi só uma titulação, reversa. Vamos fazer ela de novo. E a nossa aula dessa semana é uma aula de microbiologia. Nós vamos fazer a análise de medicamento, controle de qualidade microbiológico de medicamento, crescimento de fungo. Dessa aula de bactéria, em uma outra aula a gente vai fazer de fungo. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.